Isso, então nós já estamos gravando o nosso quinto encontro, ok? Mais uma vez, boa noite para vocês. Nós vamos iniciar, então, esse encontro de hoje, verificando se tem alguma dúvida para o trabalho que vocês vão apresentar na semana que vem, que é o seminário. Tem alguma dúvida, algo que vocês queiram estar perguntando, alguma coisa que mesmo a gente já tendo debatido não tenha ficado claro para vocês queiram estar discutindo? Beleza. Então, pelo jeito, tá tudo ok com os trabalhos, tudo caminhando. Sim, David, é porque vocês pegaram a AMD, né? Então, a AMD realmente ele vai ter bastante informação pelo fato dele ter vindo com evoluir desde o início, desde muito tempo atrás, né? O AMD sempre foi um concorrente quando a gente pensava assim, em relação a Intel. Não, o tempo fica o mesmo, vocês têm o mesmo intervalo de tempo, de 5 a 10 minutos. O que é interessante de vocês fazerem é vocês conseguirem organizar as informações de forma mais crucial, né? Quais são as maiores transformações do AMD? O que a gente vê de mais diferenças, que a gente vê de mais marcante nas mudanças de gerações, né? Não só falar, por exemplo, saiu da versão 1.0 para a versão 2.0, da versão 3.0 para a versão 4.0. Não. O AMD iniciou com esse trabalho, com essa família, ou essas e essas famílias, e depois a primeira evolução marcante que nós percebemos aqui no AMD é com tal família, porque a partir dela pôde se desenvolver tal coisa. Então, se prende naquilo que foi marcante para a questão da AMD até chegar no Ryzen que nós temos hoje, que é o que está aí concorrendo, né? Muitos chegam, alguns chegam a colocar que é bom igual a família Intel i, tem alguns que chegam a falar que é melhor que o Intel, tem algumas placas de vídeo que, por exemplo, conversam muito melhor com o Ryzen, então conseguir trazer aquelas que são as maiores transformações, beleza? Igual o pessoal que está com a RM aí, a RM também vai ter muita coisa, né? O Snapdragon, ele é inspirado no ARM, beleza, então o Snapdragon é alguma coisa é um que evolui agora, que surge mais, né, proporcionado pela Qualcomm, nesse ambiente mobile, mas o ARM, assim como o AMD, ele está há muito tempo aí também no mercado, proporcionando as arquiteturas que nós temos aí para televisão e para muitos outros ambientes. Então, é saber filtrar, mostra o que é realmente crucial. A gente não quer perceber o que isso causou de mudança para a nossa sociedade, trouxe de mudança para o nosso ambiente computacional. Então, é focar naquilo que traz mudança substancial. Beleza? Mais alguma dúvida, galera? Ok. Então, eu vou projetar para vocês os slides que estão lá no Classroom. Foram os últimos slides colocados para vocês lá. Foram os slides da aula 5, que são a questão de memória. Só um momento. Todo mundo está conseguindo ver aí os slides? Está aparecendo para vocês? Ok. Então, vamos lá. Galera, alguém que já passeou, já observou esses slides de memória? Já deu uma lida neles? Sim ou não? Não. Beleza. Esses, até então, são os maiores slides que vocês têm, né? Tá todo mundo cheio, André?
Hoje mesmo eu tô aqui desde 7 horas da manhã, acesa em atividade, devo ir até de madrugada. Então, assim, isso é normal. Reserve o tempo para vocês lerem. Lembre que nas aulas não, perdão, nessa disciplina, nós temos uma prova final com todos os conteúdos que estão sendo ministrados. Então, tudo que está sendo colocado lá para vocês é importante para a gente estar acompanhando essa disciplina. E principalmente, e é por isso que eu perguntei para vocês se vocês tinham visto o slide, principalmente esse slide de memórias é um dos mais importantes que tem lá. Por quê? Porque a gente tem a memória atuando em vários setores dessa nossa estrutura computacional. Desde lá dessa questão que vocês viram, da importância da memória auxiliando no processamento, né, da memória principal, até na questão da relação da memória também só para armazenamento, para fazer backup. Então, a memória, ela está a todo momento dando esse suporte. E aí ela se torna um conteúdo um pouco maior do que os outros, devido ao fato dessa multi-aplicações, né, dessas multifacetas que nós temos aí com a nossa memória. Beleza? Então, é um assunto de suma importância para a gente estar dominando, não só para você entender o que é passado na disciplina, não só para você ser aprovado na disciplina, mas também para você conseguir desenvolver o seu trabalho nesse nosso ambiente, né, da tecnologia da informação, porque a todo momento nós vamos estar lidando com memória, a capacidade das memórias, as tecnologias aplicadas nessas memórias, tudo serão características que vão influenciar nos nossos projetos. Então, é um assunto muito importante para vocês estarem conhecendo, tá sempre estudando. Alguém quer falar algo? Abriu o microfone aí? Vinícius, abriu para o acidente, então. Vamos lá, galera. Seguinte, esse assunto nós vamos dividir ele em duas partes. Então, hoje nós vamos dar uma visão geral do conteúdo. E nós vamos, na quinta-feira, após a apresentação dos trabalhos seus, nós vamos retomar um pouquinho esse conteúdo de memórias para estar reforçando ele mais um pouco. Primeira coisa, galera, que eu quero que vocês armazenem aí é esse primeiro slide de visão geral que nós temos aqui. Nesse slide, nós estamos falando de todas as características que nós utilizamos para classificar e diferenciar as nossas memórias. Então, todas as vezes que nós classificamos e diferenciamos as nossas memórias, tentamos entender que tipo de memória que nós estamos trabalhando, nós vamos ter sempre esse referencial aí, de localização, capacidade, unidade de transferência, método de acesso, desempenho, tipo físico, características físicas e a forma como se dá a organização dessa memória. Então, todos esses índices que são colocados aí são as características de memória que nos auxiliam, então, a estar diferenciando elas. Uma coisa que é interessante da gente entender, que é basicamente a memória, é um dispositivo que ele serve para quê? Ele serve para estar armazenando dados. Então, a memória é um dispositivo que nós vamos ter, então, para estar armazenando dados. Esse armazenamento da memória, ele pode ser um armazenamento fixo, ou seja, vai ficar perene ali na memória até que seja apagado, ou ele pode ser um armazenamento temporário, que fica ali na memória enquanto você está utilizando, depois se desligou o computador, ou se ocupou espaço, ele pode ser trocado por outra memória, por outro dado, perdão. E aí, quando a gente tem, então, esse armazenamento que não é fixo, nós chamamos isso de armazenamento volátil. Então, uma outra característica que nós temos da memória é falar se essa memória ela é volátil ou não volátil. Quando ela é volátil, quer dizer que ela não armazena de forma fixa os dados. Quando ela é volátil, quando ela é volátil, ela não armazena de forma fixa os dados.
quando ela é não volátil, quer dizer que ela armazena de forma fixa, ou seja, ela não tem volatilidade, ela não tem uma rotação de dados acontecendo ali nos seus instrumentos de armazenamento, ok? Quando nós falamos de memória, nós podemos executar duas operações com a memória, galera. Nós podemos sempre estar, independente da memória que nós estivermos trabalhando, nós podemos estar executando sempre, ou a gente vai executar a operação de leitura, de ler o que está na memória e printar em algum ambiente e tal, e ler, ou a gente pode utilizar, então, a memória de escrita, ou a operação de escrita. Essa operação de escrita também pode ser chamada de operação de gravação. Então, quando nós falamos de memória, ou você tem um comando para que você leia o que está ali na memória, que já está armazenado, ou você tem uma operação de escrita, operação de gravação, onde você vai gravar na memória, né, aquele novo dado, aquela nova informação que você deseja colocar lá. Perceba que independente da operação que você esteja fazendo, seja uma operação de leitura e uma operação de escrita, sempre vão ter três ações juntas. A gente vai estar sempre mandando alguma informação de dado, vamos ter sinais de controle e também a gente vai ter que estar sabendo qual é o endereço. Ou o endereço da leitura ou o endereço que vai estar sendo gravado. Percebam que na operação de leitura o dado sai da memória e na operação de gravação ou escrita o dado ele é enviado para a memória. Uma coisa que é interessante de fazendo analogia com o que foi estudado no conteúdo passado, que era barramentos, nós estamos vendo aí os três barramentos que nós temos, né? Barramento de endereço, barramento de controle e barramento de dados. Daí mais uma justificativa para a necessidade desses barramentos. Porque todas as vezes, a gente não fala que, principalmente quando a gente fala de memória principal, para ocorrer um processamento, precisa-se ter essa relação de processador e memória principal. Para você acessar a memória principal, você precisa acessar com sinais de controle, saber endereço e saber os dados. Então, daí justifica ainda mais a existência dos três tipos de barramento, diferenciando o tipo de sinal que está sendo trafegado, se é dado, se é controle ou se é endereço. Ok? Quando a gente fala de memória, nós vamos ter alguns conceitos que são importantes para a gente entender. O primeiro conceito é em relação à capacidade, ou seja, o quanto que você consegue estar armazenando na memória. A gente vê aí uma figura de caixas de tamanhos diferentes, porque essa capacidade ela pode estar variando. Outro conceito que nós temos é o tempo de acesso, ou seja, qual é o tempo em que o processador ele leva para estar acessando a sua memória para ler ou para gravar nela. E aí, quanto mais próximo do processador, muito mais rápido é isso. Então, o registrador ele demora menos de 1 nanosegundo, 0,1 nanosegundos. Uma memória cache, L1, 1 nanosegundos. L2, de 2 a 5 nanosegundos. Memória RAM, até 20 nanosegundos. E HD, mais de 10 milissegundos. Ou seja, quanto mais próximo do processador, menor é o tempo de acesso, beleza? Então, uma característica de memória é a capacidade, quanto ela armazena. Outra característica que nós temos aí também de conceitos é a questão do tempo de acesso. O terceiro conceito que nós temos aí é de volatilidade, que nós acabamos de falar anteriormente, né? Se ela é volátil ou não volátil, ou seja, se você armazena de forma fixa ou se esse dado ele fica lá de forma temporária, né? Desligou o armazenamento de energia ou aumentou a capacidade, precisou de espaço, libera para um novo dado. Então, outra característica que nós temos é a volatilidade. Se ela é volátil, quer dizer que ela não armazena os dados de forma fixa. Se ela é não volátil, quer dizer que ela vai estar armazenando esses dados aí de forma fixa. Outro conceito que nós temos também, que define também as memórias, é a questão das tecnologias. Por exemplo, as nossas memórias RAM, cache e registradores, eles são dados como memórias semicondutoras. O pendrive é uma memória semicondutora, então é feita a base de células de circuito integrado. Circuito integrado, não, perdão, de circuito digital. Já o HD, por exemplo, ele é um meio magnético. Os nossos CDs eram meios ópticos.
ou ópticos. Algumas pessoas também gostam de usar o português de Portugal em algumas escritas. E aí, então, uma outra coisa que vai diferenciar e é interessante a gente conhecer das nossas memórias é a questão das tecnologias, tá bom? Outra questão que leva para a gente é a temporariedade. O que é isso daí? Isso indica o conceito de tempo de permanência de uma informação na memória. Por exemplo, o HD, você leva muito tempo, você armazena ela lá por muito tempo. Uma memória principal, memória RAM, ela tem uma temporariedade muito menor do que o HD. Agora, o registrador que está dentro do processador e ele armazena a instrução, ou ela armazena o dado, ou o endereço ali, a cada ciclo de clock, a cada ciclo de processamento, esse registrador é a memória que tem a menor temporariedade. Então, a temporariedade indica o quanto que a gente espera que um dado vai ter uma permanência naquela memória. Por exemplo, as memórias que você utiliza de backup, onde você tem um HD externo ou um pendrive para fazer backup. E você só utiliza ele para isso. Espera-se que essas memórias, que esses dados nessas memórias de backup terão uma temporalidade muito maior até do que está no seu HD, porque muitas vezes o que está no seu HD ali, quando você liga o computador, você apaga, né, você exclui, você altera, e o que fica nessas memórias de backup fica por muito tempo, porque você quer ter sempre uma indicação, um resguardo, né, daquilo que foi feito, daquilo que foi desenvolvido. Então, a temporalidade vem muito nessa expectativa do quanto se espera que o mesmo dado fique fixo naquele tipo de memória que você está utilizando, ok? E, por fim, nós temos um outro conceito, que é o conceito de custo. Esse conceito de custo indica quanto custa cada memória. Então, quanto mais próximo do processador, mais cara essa memória é. Aí a gente tem uma comparação com preços simbólicos em dólar, por exemplo, comparando aí uma memória cache e um DVD-ROM, por exemplo. Enquanto você paga aí 80 cents de dólar por 4,2 gigabytes de DVD-ROM, para você ter aí 256K de cache, você vai precisar de 20,90 dólares. Ou seja, é muito mais caro do que o DVD. Então, quanto mais próximo do processador também, quanto mais rápido, né, mais cara é essa memória. Beleza? Isso daí, galera, nos leva a um conceito de hierarquias, certo? Então, todos esses conceitos, esse estudo, essas diferenciações que nós temos de memórias, nos leva também a um conceito de hierarquia. Qual que é a ideia desse conceito de hierarquia? Como a gente tem vários tipos de memória, com todas essas características que vão diferenciando elas, buscou-se criar grupos onde a gente pudesse classificar essas memórias em hierarquia e pudesse estar, então, separando elas, certo? Só um momentinho. E aí, então, essas hierarquias de memória, elas são montadas de que forma? Olha lá, tá vendo a setinha aí de baixo para cima? Diminuição do custo de bit. Então, quanto mais cara, mais no topo. Quanto mais barata, mais abaixo. Aumento da capacidade. Então, quanto mais você consegue armazenar, mais para a base ela vai. Quanto menos você consegue armazenar, mais para o topo ela vai. Aumento do tempo de acesso. Ou seja, quanto mais rápido o processador tem acesso à sua memória, mais no topo ela está. Quanto mais demora, mais para a base. E menor frequência de acesso da memória. Pelo computador, ou seja, pelo processador. Então, perdão. Quanto mais vezes o seu processador precisa da memória, mais no topo ela está. Quanto menos, mais abaixo. Por exemplo, como a gente falou, o registrador, a cada ciclo, ele está sendo invocado para auxiliar ali no processo. Então, o registrador é a memória que está no topo de tudo. A gente vai ver lá, a nossa hierarquia. Só um momentinho. Aí, ó, então nós temos no topo das nossas hierarquias os registradores, depois memória cache, depois memória principal, depois memórias secundárias, né, que é nosso HD, pendrive, essas coisas todas, e por fim as memórias seguranças, que é onde nós fazemos então os nossos backups. Do lado vocês têm uma imagem que faz a mesma analogia, porém ela não nessa pirâmide, né, de hierarquias, ela não inclui as memórias
de segurança. Por quê? Porque, como nas memórias de segurança nós utilizamos os mesmos instrumentos, que são dispositivos que são utilizados nas memórias secundárias, algumas bibliografias tendem a não separar memória secundária e memória de segurança, que são as memórias de backup. Então, é muito comum, em algumas bibliografias, essa hierarquia ir somente até a memória secundária, ok? Em outras que já consideram essa diferenciação, aí eles levam até a memória de segurança, certinho? Então, qualquer um das duas abordagens que nós tivermos aí, chegando a considerar as memórias de segurança ou considerando somente até as memórias secundárias, tá ok, beleza? Por isso que eu quis colocar as duas imagens aí para vocês, porque quando vocês forem ler alguma coisa nova, alguma coisa que está lendo aqui, ou fazer alguma pesquisa, fazer algum trabalho, e se deparar com essa diferença, não tem problema, porque a abordagem das duas formas está correta. Até aqui, galera, tem alguma dúvida? Beleza, então nós vamos continuar, e aí nós vamos falar de métodos de acesso, ou seja, a forma como o processador tem para estar acessando cada memória. Também nós vamos passar de forma rápida por eles, ok? Para na quinta a gente também estar filtrando mais o nosso conteúdo. Então, olha lá, método de acesso, o primeiro tipo de método de acesso que nós temos é um método sequencial, que, por exemplo, era feita por fita magnética, que é o tipo de armazenamento que a gente não tem mais hoje. Então, o dado, você vai ler os dados organizados em sequência, como se fosse serial. Pensa igual vocês têm um cabo serial também, quem já fez técnico, por exemplo, né? E aprendeu sobre manutenção. Então, nós temos lá o dado em sequência. E aí, você vai acessar o dado indo direto pela sequência. Então, vou dizer que eu quero achar o dado, eu quero acessar o dado 10, mas eu estou no dado 1, eu vou passando 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, até chegar no 10. Então, esse é o acesso sequencial. Eu vou lá do dado onde eu estou, de onde eu estou, chegando até onde eu quero estar acessando. Ok? Um outro tipo de acesso que nós temos é o acesso direto, que é uma tecnologia já utilizada pelo HD. Então, agora, eu também saio de onde eu estou e vou lá. Só que agora eu tenho a localização certa. Eu não preciso passar por todo mundo, fazer toda uma sequência para chegar lá. O único problema é que, por exemplo, eu tenho que ler o setor 5, eu estou no setor 4, é só fazer isso aqui, eu vou para o setor 4. Perdão, eu saio do setor 4, eu vou para o 5, né? Eu quero ler o setor 5. Agora, eu estou no setor 3, perdão, eu também tenho que sair do setor 3 e chegar até o setor 5. Então, demora um pouco o acesso, porque você vai ter que se mover de onde você está. Mas como a gente tem uma questão de setores, trilhas e tal, é uma questão lá mais fácil o acesso, então esse acesso direto, até pela composição dos dispositivos, ele fica mais rápido do que o acesso sequencial, porque tendo endereço, você chega a forma mais rápida que for para chegar até ele. O outro tipo de acesso que nós temos é o acesso aleatório. Eu coloquei aí até o sinal de igual para vocês entenderem que é assim. O acesso aleatório é principalmente o que acontece na nossa memória principal. A nossa memória principal ela é dividida em células, como se fosse aquela ideia lá do Excel, né? Linha por coluna. Então, por exemplo, eu tenho a célula A1, tem a célula A2, a célula B1, e assim sucessivamente. Similar a isso, o que acontece. E como ela é estruturada no tipo semicondutor, eu não preciso ir saindo de um lugar para o outro, eu já chego direto na célula. Então, o tempo de acesso a qualquer célula de memória principal é a mesma. Por isso que nesse acesso aleatório a gente tem essa igualdade de acesso. Eu só preciso saber qual que é o endereço da minha célula e vou de cara nele. Porque a gente tem essa questão da divisão
dessa estrutura semicondutora que você não precisa ficar movendo um braço mecânico, como acontece no HD, você não precisa ficar passando a fita, como acontecia na fita magnética, você pode ir direto na célula que você quer acessar. Então, o acesso nesse meio aleatório, ele é muito mais rápido, ok? E aí, também, por isso que é muito comum chamar a nossa memória de RAM, né? Random Access. Então, a gente tem essa também, uma questão de acesso aleatório aí. O outro tipo de acesso que nós temos é um acesso associativo. Então, eu estou acessando o dado através de associação. Um exemplo de quem faz isso daí para a gente é a memória cache. Por quê? A gente, na memória cache, não está armazenando o que está nela, mas a gente está fazendo uma associação ao que está na memória principal. Então, ao invés de precisar de ir até a memória principal e pegar o dado, pegar a instrução que vai trabalhar, o processador, ele consegue pegar isso direto na memória cache. Por quê? Porque a memória cache está fazendo na célula dela uma associação de determinada célula da memória. E aí, então, o processador consegue agir de forma mais rápida. Não é um dado novo que foi colocado para a cache, mas é um dado que a cache associou a ela, pegou da memória principal e fez uma cópia para ela, para agilizar esse trabalho. Então, por isso, nós chamamos esse tipo de acesso associativo. Eu estou acessando um dado que, teoricamente, é compartilhado pela memória principal através de uma associação que é feita pela memória cache. Beleza? Então, esses são os 4 tipos básicos de acessos que nós temos. Nós temos o acesso sequencial, acesso direto, acesso aleatório e o acesso por associação. Beleza? Dúvidas nesse ponto aqui, galera? Ok. Bom, como nós falamos nas hierarquias, quanto mais alta a memória, mais próxima do processador ela está. E aí, então, nós podemos dividir essas memórias como memórias internas ao computador e memórias externas, né? As memórias internas, juntando todas essas memórias que o processador precisa do auxílio dela para ele estar funcionando. E as memórias externas, a gente pode falar que são as memórias secundárias, que servem apenas para o armazenamento. Aí, nas memórias internas do computador, nós podemos dividir elas em 2 tipos, voláteis e não voláteis. Quando essas memórias são classificadas como não voláteis, então elas são exemplos para a gente de memória ROM. Quando essas memórias elas são classificadas como voláteis, elas podem ser divididas em 2 tipos, memórias dinâmicas, que a gente vai chamar de DRAM, e memórias estáticas, que são a SRAM. A memória dinâmica, que é a DRAM, quer dizer que ela sofre uma coisa que nós chamamos de refresh, relembrar, refrescar a memória, ok? Ou seja, de ciclo em ciclo, ela precisa lembrar aquilo que está armazenado nela. Já a memória estática, ela trabalha sem refresh, ela não precisa lembrar o que está armazenado nela. Por isso, ela é estática, ela não é dinâmica, ok? O exemplo de memória dinâmica para a gente é a memória principal, é a memória RAM. O exemplo para a gente de memória volátil estática para a gente, ou seja, SRAM, vão ser as memórias caches e os registradores. A tecnologia também, galera, gasta para fazer com que essas memórias semicondutoras sejam voláteis e, ao mesmo tempo, estáticas, faz com que essa tecnologia ela seja mais cara, é uma tecnologia mais cara. Por isso, elas são as memórias mais caras que nós temos e não compensa fazer uma memória RAM do tipo estática, porque você estaria cobrando muito dinheiro do seu usuário. E a memória RAM do tipo dinâmica, ela resolve o problema que você tem aí no seu ambiente computacional. Beleza? Aqui vai falar para a gente de memória ROM, explicando um pouquinho sobre isso, que é o tipo de memória onde ela já vem gravada, isso quando a gente fala interna ao computador,
ela já vem gravada de fábrica, então você não consegue alterar o que está gravado nela, você consegue apenas executar operações de leitura nessa memória, porque a operação de escrita já é gravada em fábrica. E o exemplo que nós temos aí de memória RAM é BIOS, POST e SETUP. Ok? Aí vai falando sobre cada uma delas. As memórias RAM e DRAM, a gente já viu lá na frente, né? Da diferenciação de memórias voláteis. Como eu tinha falado para vocês, a principal diferença delas é que a memória DRAM, ela faz um processo de refresh. Aí é o que está comparando, então, sobre elas. Isso daí torna a memória SRAM, então, mais cara. E aí, por isso que os projetistas, como eu tinha acabado de falar para vocês, não acharam necessário gastar tanto dinheiro para a memória principal, né? E aí, nós utilizamos, então, quanto memória principal DRAM, e para a cache e registradores, nós utilizamos o tipo de memória volátil estática, que é a SRAM. Nesse slide aqui, galera, nós temos uma organização dessas memórias baseadas em chips semicondutores, que são as memórias internas ao processador. Embaixo nós temos a memória ROM, que são memórias só de leitura. Eu quero chamar a atenção para vocês para essa última opção que está aí colocada, para exemplo, evolução, está colocada aí para vocês, que é a EEPROM. A EEPROM já é uma evolução da memória ROM, que possibilita você trabalhar com ela, também gravando e apagando dados, tá bom? Essa EEPROM é o que evolui posteriormente para criar um tipo de memória que nós chamamos de memória flash, que é a memória dos pendrives e cartão de memória. Aí lá na frente nós vamos falar um pouquinho mais sobre elas. Então abaixo nós temos a memória ROM e suas evoluções, e acima nós temos então as memórias de escrita e leitura, nossas memórias voláteis, que é a nossa memória SRAM estática e a memória DRAM dinâmica, e todas as evoluções de memória RAM que nós temos, né? DRAM, SDRAM, DDR, SDRAM e a RDRAM. Okay? Então, são todas as evoluções de memória RAM que levaram até aquelas definições mais comerciais que nós temos da sua memória. Você está utilizando memória DDR1, você está utilizando memória DDR2, você está utilizando memória DDR3, você está utilizando memória DDR4. Por exemplo, isso classifica o tipo de tecnologia que está sendo aplicada à sua memória DRAM, à sua memória principal, ok? De todas, essa daí nós percebemos que é a Rumble, né? A Rumble, que a RDRAM é a mais evoluída. Certo? Pessoal, alguma dúvida nisso daqui? Alguma dúvida nessa parte? Matheus Manassés está perguntando se tem como atualizar a BIOS. Não tem. O que você troca, Matheus, é a bateria da sua BIOS. Porque já é algo que vem de fábrica. Você pode restaurar de fábrica, alguma coisa se estiver dando errado. O que você vê da BIOS é só aquela bateria. Alguém que está aqui na aula já abriu um notebook, já abriu um computador para dar manutenção ou para ver por dentro? Isso, André. Mas aí a gente está falando de voltar para a configuração de fábrica, você entendeu? Você não consegue alterar o que está ali dentro. Isso. Ali o que vocês têm contato, é isso que eu queria falar. O que vocês veem da BIOS é uma bateria de relógio. Ali é apenas a bateria da BIOS. Ali não é BIOS. Ali é apenas a bateria da BIOS que auxilia com que vocês possam estar tendo uma estrutura do computador ali funcionando, umas informações iniciais do computador, né, dando vida útil ao computador, beleza? Mas, só para vocês terem ideia, a gente não tem acesso a ela, né? Ela é uma memória ROM que fica fixa à sua memória principal, perdão, fica fixa, né, fica soldada lá à sua placa-mãe, beleza? E a única coisa que a gente tem acesso para trocar, para modificar, é a bateria. E aí é onde você pode acabar resetando a BIOS, que é voltar para a informação de fábrica. Mas você não consegue alterar o que já veio de fábrica. Beleza? Mais alguma dúvida?
Ok, galera. E aí, então, como nós estamos falando dessas memórias internas ao computador, o primeiro que nós temos aí são os registradores. É a memória mais interna que nós temos na nossa CPU. Na parte de CPU, nós vamos aprofundar mais em registradores, tá bom? Aqui agora eu só quero lembrar dois registradores que nós até já comentamos na aula passada, que é o registrador de dados de memória, que é interessante a gente estar lembrando que ele existe. O que são os registradores, para onde a gente vai enviar os dados, né? Tudo aquilo que vem no barramento de dados vai ir para esse registrador. E o outro registrador que a gente tem que guardar a existência dele é o registrador de endereços da memória. Então, tudo que sai da memória vai para esse, todos os endereços, né, vão para esse registrador. E aí nós temos mais ou menos algumas características, como tempo de acesso, capacidade, volatilidade, tecnologia, temporalidade e custo. Então, quanto ao registrador, nesse momento, a gente só precisa saber que ele é a memória mais próxima ao processador e, né, e lembrar esses dois registradores principais, que são os registradores de dados da memória e o registrador de endereço da memória. Bom, galera, memória cache é uma memória que surgiu para interpor essa relação da CPU com a memória principal, e ela serve, então, para que o processador ele não precise sair do barramento interno dele de CPU e ir até o barramento de sistema para executar o processo. Então, ficando somente no barramento interno, ele consegue executar a ação de forma muito mais rápida. Nós classificamos a cache de três formas: cache L1, cache L2 e cache L3. Daqui a pouco vai ter um outro slide onde a gente vai ver bem essa diferenciaçãozinha também entre elas. Então, quanto menor o número próximo da cache, mais interno essa cache ao processador e menos dados ele consegue, então, estar armazenando. Beleza? Nós já falamos, aqui tem perdão, aqui descreve um pouco da operação de leitura na memória cache, como que o processador ele vai buscar essa palavra, e lembrando, né, que o bloco de memória cache está associado a um conjunto de dados, né, uma linha de memória cache, perdão, tá associada a um bloco da memória principal. Aí tem para vocês mais ou menos uma sequência algorítmica que é desenvolvida, né, pelo processador para ter contato nessa leitura com a memória cache. E aí, mais uma vez, aquela questão que eu estava falando para vocês do nível L1, L2 e L3. Então, quanto menor o número no L, mais próximo está do processador, ok? E quanto maior o L, mais distante está do processador e maior ele é. Uma coisa que é interessante é o seguinte, galera, tanto a cache L1 quanto a cache L2, ela acompanha a quantidade de núcleos que você tem no seu processador. Então, você tem uma cache L1 e uma cache L2 para cada núcleo, beleza? Já a cache L3, que está externa dessas partes mais nuclear, ela já é uma cache para todo o processador. Por isso que ela é maior. Então, cada núcleo tem a sua cache L1, cache L2, e você pode ter uma cache L3 para todos os núcleos presentes no seu processador. Aí a cache L1 ela é subdividida em duas partes, sendo uma cache dedicada para dados e outra dedicada para instruções. Isso daí é uma coisa bem interessante também a gente ver. Então, cada núcleo tem sua cache L1 e cache L2, e quando você chega na cache L1, você divide ela em uma parte para dados e outra parte para instruções, tá bom? A cache L2, ela é programada para salvar dados e informações, ou seja, somente vai trabalhar com dados, não vai armazenar nada de instrução. E já a cache L3 é uma memória maior para salvar conteúdos genéricos, que supostamente podem ser requisitados por quaisquer núcleos. Então, você pode ter dados, pode ter instruções, tudo aquilo. Lembra lá de previsão do desvio e outras coisas? Tudo aquilo que o processador acredita que vai ter necessidade de vir a trabalhar, ele vai enfiando aí na sua cache L3. E aí, então, nós temos aí o exemplo para vocês. Nós dividimos o nosso core, o nosso processador, né, em dois núcleos, em dois cores.
Então, percebam, ó, no Core 0, no primeiro núcleo, nós temos o cache L1 de data e o cache L2 de código, ou seja, o cache L1 de dados e o cache L1 de instruções, ok? E depois nós temos o cache L2, que vai estar armazenando apenas dados. Por fim, vocês podem reparar aí, onde está até a setinha aqui em cima, ó, nós temos o cache L3, que vai servir agora para todos os núcleos presentes no seu computador. E depois disso, lógico, que faz o contato com a memória RAM, já que a ideia da cache é fazer essa associação com os dados que estão na memória RAM, ok? Então, L1 dividido em dois tipos, instruções e dados, para ficar mais rápido ainda o acesso. L2 ainda dividido por núcleos, mas você vai armazenar somente informações ou dados. E, a cache L3, que você vai armazenar aquilo que você acredita que você vai vir a precisar, e você não tem uma diferenciação aí do que você vai colocar, beleza? Lembrando que os dados e as instruções podem sair da L3 e ir para L2 ou para L1, beleza? Alguma dúvida nessa questão de divisão L1, L2, L3? Ok. Então, o que acontece, galera? Uma outra característica, nós não falamos que a memória cache ela associa a memória principal, porém, a memória cache ela é muito menor do que a memória principal que nós temos. E aí, a memória cache, para fazer isso, ela precisa, então, fazer uma associação não a cada célula de memória principal. Ou seja, o que é cada célula de memória principal que nós vimos desde lá do início? É cada palavra. Então, cada palavra remete a uma célula de memória principal. Né? Quando a gente estudou lá, I3 é 32 bits, 64 bits, nós vimos que estava definindo o tamanho da palavra, que é o tamanho da célula sua de memória principal. Então, a cache ela não tem como armazenar cada célula de memória principal em sua linha, porque é muito grande. Né? Ela teria que ter a mesma capacidade da memória principal. Então, ela faz uma associação dividindo essas células, né, essas palavras, por blocos. Ok? Então, reparem aqui, ó, nós temos aí 8 células, mas nós temos 2 blocos, o bloco 1 e o bloco 2. Isso significa que o quê? Qualquer célula desse bloco 1 pode ser armazenado, por exemplo, na linha 0 da sua memória cache. E qualquer célula desse bloco 2 pode ser armazenada na linha 1 da sua memória cache, ok? Então, a memória cache, ela não associa uma linha dela por palavra, por célula de memória principal, mas ela associa uma linha dela por bloco de memória principal, podendo estar variando, né? Então, alterando. Vou dizer que você colocou todas as palavras do bloco 1. Agora tem que colocar uma nova palavra do bloco 1, não tem espaço naquela linha, apaga a palavra antiga que estava e vem a nova palavra do bloco 1 para lá. Então, a memória cache, ela vai trabalhar com essa associação. Ela vai associar uma linha dela a um bloco ou mais de um bloco da sua memória principal, de acordo com a tecnologia dessa associação que a gente vai utilizando, beleza? Por que ela faz isso? Devido à capacidade. A memória cache é infinitas vezes menor, né, do que uma memória principal. Beleza? Aqui eu vou fazer algumas comparações. Nessa imagem a gente vê o exemplo, né, dessa associação de linha e de memória cache, né, que está mais à esquerda do visor, e de memória principal, que está mais à direita. Percebam que ele faz a mesma referenciação que a gente está vendo lá, ó, que ele pega várias células de memória, né, palavras, e associa como um único bloco, beleza? Então, esse bloco pode estar sendo associado a uma das linhas aqui da sua memória cache. Bom? Ok, galera. Dúvidas quanto à memória cache? Alguma dúvida? Ok. Bom, nós vamos parar essa parte de memórias em memória cache, certo?
E na aula que vem, após a apresentação de trabalhos seus, nós vamos falar de memória principal, porque aí, como o nome já diz, é a memória principal do computador, e a gente tem que ter um maior domínio, então é interessante da gente gastar um tempo maior de atenção para estar conversando sobre ela, tá bom? Eu vou parar aqui a apresentação. Antes da gente finalizar, mais uma vez eu vou abrir espaço para dúvidas quanto ao trabalho, porque a partir de quinta-feira, né, no dia 12, já vai ser a apresentação valendo. Então, tem mais alguma dúvida, algo que queira perguntar? Não quanto trabalho, quanto disciplina ou alguma outra coisa, quanto módulo, alguma outra coisa que vocês queiram estar perguntando? Ok. Na quinta-feira também, galera, nós vamos conversar sobre o trabalho final de vocês, beleza? Porque nós já estamos caminhando para o final do segundo módulo, né? Então, nós já vamos definir também como vai ser esse trabalho final que vocês vão estar fazendo para a gente estar adicionando a nossa disciplina. Lembrando, né, que como é que a gente foi dividido 5 pontos para as atividades que vocês fizeram antes da pandemia, 5 pontos para quem respondeu a atividade de avaliação diagnóstica no tempo correto, 30 pontos o seminário que vocês vão apresentar quinta-feira, 30 pontos esse trabalho final que a gente vai passar na quinta-feira também, e 30 pontos para a nossa prova. Ok? Então, pelo que eu vi, nós não temos mais dúvidas, certo? Então, a gente vai encerrar o nosso encontro ao vivo de hoje agora, beleza? Qualquer coisa, a gente está lá no WhatsApp, a gente também pode estar conversando. E aí eu encontro com vocês na quinta-feira, 18 horas. Aí eu quero pedir para a gente tentar entrar o mais cedo possível, né? Igual hoje eu não consegui colocar 6 horas em ponto o link para vocês, coloquei umas 6:05 mais ou menos, mas tentar entrar nesse intervalo de 6:05, para a gente conseguir conversar, iniciar o mais rápido possível as apresentações, tá? E a gente está conseguindo também dar continuidade na nossa disciplina. Já inicializem a aula da semana que vem com os vídeos já no gatilho, já pronto para rodar, porque aí quem for apresentar, na hora só compartilha a tela e já deixa rodando. Lembrando que na hora de compartilhar a tela, pode ser que ele faça uma pergunta para você, se você, lá embaixo, né? Se você quer compartilhar o áudio também, autorize essa compartilhação do áudio, porque é onde vai sair o áudio do vídeo que vocês vão estar passando no YouTube. Certinho? Galera, então, boa noite para vocês. Obrigadão pela companhia suas. E a gente se vê aí na quinta-feira. Ok? Falou!